A biblioteca antiga da escola sempre teve um ar de mistério, mas naquela tarde algo parecia diferente, quase palpável. O cheiro de papel velho e mofo pairava pesado, misturado a um silêncio denso que parecia engolir os passos de Lucas antes mesmo de alcançá-lo. Entre estantes altas, cobertas por uma camada grossa de poeira e teias de aranha que balançavam suavemente ao menor sopro de vento, ele percebeu um volume que se destacava. O livro estava encadernado em couro negro, rígido, com símbolos gravados na capa que pareciam pulsar à medida que a luz das lâmpadas fluorescentes tocava cada linha. Não havia título, nenhuma palavra para guiá-lo, apenas inscrições estranhas que se moviam de forma quase imperceptível, como se observassem quem ousasse encará-las. Ao se inclinar para pegar o volume, Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha e uma leve pressão no peito, como se o próprio espaço ao redor dele estivesse reagindo à presença do livro. Quando abriu a primeira página, um cheiro intenso preencheu o ar, misturando o mofo da biblioteca com algo indefinível, metálico e frio. As páginas eram densas, repletas de desenhos e símbolos intricados, linhas que se entrelaçavam em padrões que a mente se recusava a compreender completamente. Ao tocar o papel, um frio profundo percorreu sua espinha e seus dedos, e ele sentiu como se uma corrente invisível conectasse ao livro, puxando sua atenção e consciência para dentro dele. Lucas chamou Marina, sua amiga mais próxima, conhecida por sua curiosidade insaciável e coragem quase imprudente. Juntos, começaram a folhear as páginas com cuidado, cada figura e símbolo capturando sua atenção de forma hipnótica. Não havia palavras compreensíveis, apenas linhas e desenhos que pareciam se mexer sutilmente, criando uma sensação desconcertante de que aquilo tudo estava vivo, consciente. À medida que exploravam o livro, o ambiente ao redor começou a mudar de maneira imperceptível, mas perturbadora. O ar parecia mais denso, pesado, quase líquido, tornando cada respiração trabalhosa. Os sons da biblioteca, o ranger do piso de madeira, o eco distante de passos que não existiam, pareciam ganhar vida, intensificando o silêncio com uma tensão quase física. Cada gesto deles era amplificado, cada olhar prolongado parecia despertar algo adormecido entre as estantes. Uma sensação estranha começou a tomar conta. Era como se o livro fosse capaz de ler suas emoções, seus medos mais íntimos, refletindo-os nas páginas e no ambiente. O medo de ser observado, o desconforto de noites solitárias, lembranças de pesadelos esquecidos, tudo parecia emergir das páginas e envolver a sala. Marina sentiu um frio penetrante nos ossos, a mesma pressão invisível no peito que Lucas experimentara, e uma inquietação que tornava impossível desviar os olhos do volume. O tempo parecia se dilatar. Minutos se transformavam em horas, e cada detalhe da biblioteca, uma cortina balançando levemente, o farfalhar de páginas antigas, a sombra alongada de uma estante, tornava-se carregado de tensão e expectativa. Lucas e Marina perceberam que algo havia despertado, algo que não poderia ser contido apenas com curiosidade ou coragem. A biblioteca, antes apenas um espaço silencioso de estudo, tornava-se um labirinto vivo de observação e suspense. Cada página que folheavam parecia prolongar a sensação de perigo, aumentando o peso da presença invisível que agora preenchia o espaço. O livro não era apenas um objeto antigo. Era uma entidade silenciosa, capaz de manipular emoções e percepção, transformando o medo em algo tangível. Lucas sentiu seu coração acelerar, cada batida ecoando entre as estantes, enquanto Marina tentava conter o mesmo tremor de apreensão. Eles não sabiam que vinham a despertar, mas já sentiam que a biblioteca jamais seria a mesma depois daquela descoberta. Ao voltarem para a sala de leitura, Lucas e Marina começaram a perceber mudanças sutis, mas inquietantes, ao seu redor. A luz das lâmpadas fluorescentes oscilava de maneira irregular, lançando sombras que se alongavam e se distorciam sobre as estantes altas. O ar parecia mais denso, como se tivesse ganhado peso, comprimindo o peito e tornando cada respiração mais difícil. Um frio persistente subia pelas costas, envolvendo-os em uma sensação de alerta constante, como se estivessem sendo observados por algo invisível. Marina foi a primeira a notar que as sombras não eram apenas reflexos de objetos ou da iluminação instável. Elas se contorciam e formavam silhuetas familiares, distorcidas de maneira perturbadora. Algumas lembravam medos antigos, traumas esquecidos da infância. Outras assumiam formas vagamente humanas,
mas impossíveis, como se a própria essência do medo tivesse tomado forma e ocupado espaço físico na sala. Cada sombra parecia reagir a movimentos e pensamentos deles, alongando-se ou retraindo-se conforme o medo aumentava. Lucas, ainda segurando o livro, leu em voz baixa um trecho escrito com símbolos indecifráveis. No momento em que as palavras foram pronunciadas, a percepção deles mudou de forma imediata e desconcertante. Objetos próximos tremeram levemente, livros caíram de prateleiras distantes, e o corredor à frente parecia mais estreito, como se a própria arquitetura da biblioteca estivesse mudando as emoções que emanavam deles. Cada som, cada estalo do piso de madeira reverberava como se estivesse amplificado, tornando impossível ignorar a tensão crescente. Eles perceberam que o livro reagia diretamente às emoções, amplificando o medo e alterando a percepção da realidade. A temperatura oscilava em ondas, alternando entre frio intenso e uma sensação sufocante de ar pesado. As paredes pareciam aproximar-se, as estantes inclinarem-se sutilmente, como se a biblioteca estivesse viva, consciente de cada batida do coração e de cada respiração acelerada. Uma presença latente começou a se manifestar de maneira indireta. Não era visível ainda, mas cada movimento, cada sombra alongada, transmitia a sensação de que algo pairava ali, observando-os atentamente. O medo deles não era mais apenas psicológico. Tornava-se tangível, quase físico, como se um peso invisível pressionasse o peito, limitando movimentos e inibindo pensamentos racionais. Marina tentou afastar-se, mas sentiu que seus passos eram conduzidos pelo próprio ambiente, como se a biblioteca tivesse formado labirinto ao seu redor. Cada corredor estreitado, cada sombra alongada pelos livros caídos, parecia direcioná-los a um ponto central, uma presença que ainda não haviam visto, mas se podia sentir cada reação emocional deles. Lucas percebeu que estavam lidando com algo além da lógica, uma força que se alimentava de medo, que mudava o espaço e que crescia a cada instante em que a ansiedade e o terror aumentavam. Eles não estavam apenas observando a biblioteca. Estavam dentro de algo que reagia, respirava e manipulava suas percepções, deixando claro que aquela descoberta não seria esquecida e que o ambiente jamais seria seguro enquanto o livro permanecesse aberto. À medida que a tarde avançava, a sensação de ser observado se tornou impossível de ignorar. Entre as estantes altas e cheias de livros antigos, uma presença começou a se manifestar de forma mais concreta. Primeiro era apenas uma distorção no ar, como se o espaço entre as estantes se movesse levemente, ondulando. Depois, formas começaram a surgir. Uma figura nebulosa, indefinida, mas com traços humanos distorcidos, pairando entre eles. Seus olhos vazios refletiam os piores medos de Lucas e Marina, uma mistura de lembranças reprimidas e terrores imaginários, e havia algo nos movimentos silenciosos daquela presença que sugava a coragem de cada um. O ar ao redor deles tornou-se mais frio, em ondas que penetravam os ossos. Cada expiração era sentida com esforço, pesada e arrastada, e cada passo que davam parecia fazer o chão tremer sob seus pés. A biblioteca, que antes era apenas um espaço silencioso e familiar, agora se transformava em um labirinto vivo, moldado pela entidade que se alimentava de cada medo manifestado. As estantes inclinavam-se ligeiramente, os livros pareciam pesar mais, e sombras alongavam-se de forma antinatural, tornando impossível distinguir realidade de ilusão. A presença não atacava fisicamente, mas sua influência era esmagadora. Ela manipulava a percepção deles, distorcendo o espaço e intensificando cada sensação de vulnerabilidade. O corredor diante deles parecia se estreitar, como se a entidade compactasse o ambiente em torno de seus corpos, tornando cada movimento mais difícil, cada decisão mais angustiante. O coração de Lucas batia descompassado, e Marina sentiu uma pressão invisível apertando seu peito, como se cada batida ameaçasse quebrar sua coragem. Em certos momentos, a entidade assumia contornos quase familiares, imitando pessoas conhecidas ou figuras de sua infância, mas sempre de forma distorcida e perturbadora. Cada gesto de Marina ou Lucas parecia provocar uma reação instantânea. Sombras recuavam ou avançavam, objetos trepidavam levemente, e o espaço ao redor se dobrava de maneiras impossíveis. A biblioteca inteira parecia viva, consciente, como se respirasse junto com a presença sobrenatural. Eles perceberam que o livro era a fonte, mas que a entidade não se limitava às páginas. O medo que sentiam alimentava a forma que se materializava diante deles, tornando cada pensamento,
cada insegurança em algo tangível, quase físico. Era impossível ignorar ou fugir de seus próprios receios. A entidade os antecipava, os moldava e os amplificava, tornando o terror inevitável. Lucas e Marina tentavam racionalizar, tentando encontrar uma forma de controlar a situação, mas a sensação de desorientação era intensa. O chão parecia inclinar-se, o teto desabar, e os corredores se estenderem infinitamente. Cada instante se arrastava, prolongando a sensação de estar presos em um pesadelo, e eles compreenderam, com medo crescente, que aquele não era um encontro passageiro. Estavam no epicentro de algo que se alimentava de seu pavor mais profundo. A biblioteca não era mais apenas um lugar de estudo. Era um terreno de medo palpável, governado por uma entidade que transformava cada sombra, cada objeto, em um reflexo de sua própria mente. A batalha que se aproximava não seria física, mas psicológica e emocional, e eles sabiam que, para sobreviver, precisariam enfrentar seus próprios medos e manter a coragem, mesmo quando tudo dentro deles implorava para fugir. Lucas tentou fechar o livro, mas percebeu que não seria tão simples. Cada página parecia pesar mais do que sua força podia suportar, como se a própria biblioteca resistisse à tentativa de contê-lo. As palavras e símbolos nas páginas não eram apenas tinta, eram energia, capaz de projetar imagens e sensações diretamente em sua mente. Cada página aberta revelava medos profundos, o vazio de uma queda sem fim, a escuridão que engole, a sensação de abandono e perda. Marina sentiu uma presença ao seu lado, que assumia formas que ela temia desde a infância. À medida que ela se movia, as figuras se dissolviam momentaneamente, mas cada estação as fazia retornar com mais força. A biblioteca parecia responder às suas emoções, tornando-se um labirinto vivo. Estantes inclinavam-se, sombras dançavam, o chão rangia sob o peso de algo invisível e o vento frio atravessava a sala, mesmo sem portas abertas. A entidade começou a ganhar consistência, absorvendo cada fragmento de medo e ansiedade que emanava deles. Não havia necessidade de ataques físicos. Sua presença era suficiente para dobrar o espaço, manipular percepções e fazer com que o ambiente se tornasse quase sufocante. Cada respiração se tornava um esforço, cada batida do coração ecoava entre as estantes, amplificada pelo poder do livro. Lucas, sentindo o terror crescente, percebeu que precisava confrontar não apenas a entidade, mas seus próprios medos. Respirou fundo, tentando se desligar do pânico que ameaçava consumi-lo. Marina segurou sua mão, transmitindo coragem e apoio, e juntos começaram a encarar as projeções do medo sem recuar. Cada figura que surgia diante deles parecia hesitar por um instante, como se sentisse a resistência deles, e a pressão invisível no peito diminuiu levemente. O confronto não era feito de força bruta, mas de resistência mental e emocional. Cada página do livro aberta projetava lembranças, traumas e inseguranças, e cada decisão de enfrentar aquilo fortalecia a conexão entre Lucas e Marina, criando uma barreira tênue contra a presença que se alimentava do medo. As sombras ainda se agitavam, o ambiente ainda dobrava e se deformava, mas a determinação deles começou a enfraquecer a influência da entidade. A biblioteca continuava viva, mas pela primeira vez Lucas e Marina perceberam que não estavam completamente à mercê dela. Cada gesto de coragem, cada enfrentamento consciente de seus medos, enfraquecia a entidade e aproximava-o de uma forma de controle sobre a situação. Eles perceberam que o poder do livro dependia do medo que emanavam, e que, ao manter a calma e a determinação, poderiam fechar aquele capítulo de terror sem serem consumidos. Lucas respirou fundo, sentindo o peso da presença ao redor deles diminuir, ainda que apenas um pouco. Ele percebeu que o poder do livro não era absoluto, dependia do medo que sentiam. Cada página aberta projetava vertigens, quedas intermináveis, escuridão opressiva, abandono e perda. Mas ao encarar essas sensações sem recuar, algo dentro dele começou a enfraquecer a entidade. Marina segurou sua mão com firmeza, transmitindo coragem, e juntos enfrentaram as projeções de medo sem desviar o olhar. As figuras que surgiam diante deles hesitavam, momentaneamente imobilizadas pela resistência deles. A biblioteca ainda parecia viva, as sombras se agitavam e o ar carregado pulsava, mas agora cada gesto deles era uma forma de retomar controle. Com um esforço final, Lucas fechou o livro. Um vento frio atravessou a sala, varrendo neblina que parecia emanar das páginas e dissolvendo a figura nebulosa que pairava entre as estantes. A entidade recuou,
desaparecendo lentamente, mas a sensação de presença não se dissipou completamente. O cheiro do livro, uma mistura de mofo e algo indefinível, permaneceu no ar, lembrando de que aquilo não era um perigo totalmente vencido. A biblioteca, embora silenciosa novamente, parecia mais pesada, como se carregasse memórias de cada medo projetado. Eles deixaram o livro trancado em uma das estantes mais altas, fora de alcance, com a certeza de que, embora fechado, os medos que ele podia invocar ainda estavam lá, à espera de outra mente curiosa e corajosa o suficiente para abrir suas páginas. Mesmo ao saírem da biblioteca, cada sombra, cada corredor silencioso da escola parecia sussurrar lembranças daquela experiência. Lucas e Marina sabiam que o livro não era apenas um objeto antigo, mas um portal para os medos mais profundos de quem ousasse interagir com ele. A sensação de vigilância invisível e a lembrança da entidade permaneceriam com eles, lembrando que o verdadeiro terror não se encerrava com o fechamento de suas páginas. O encontro os mudou. Cada passo fora da biblioteca carregava a consciência de que, embora tivessem sobrevivido, uma presença invisível continuava observando, aguardando o próximo curioso que abriria o livro e despertaria novamente os medos que ele podia criar. Se você sentiu o medo e a tensão dessa história, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos contos de terror. Prepare-se, porque a história 2 está prestes a começar e promete levar você ainda mais fundo na escuridão da biblioteca e do desconhecido. Fique atento e não desvie o olhar da noite. No depósito antigo da escola, entre móveis empilhados e caixas empoeiradas, Mariana sentiu algo diferente ao abrir a porta rangente. O ar estava pesado, misturando o cheiro de mofo com de madeira antiga, e cada passo que dava sobre o chão coberto de pó ecoava de maneira estranha, como se o próprio ambiente observasse seus movimentos. Entre o amontoado de objetos esquecidos, ela avistou um espelho alto, com moldura ornamentada coberta por ferrugem e pó, cujos detalhes curvos metálicos pareciam ter histórias próprias. Ninguém sabia como aquele objeto tinha chegado ali, mas algo na presença dele fazia o coração de Mariana acelerar levemente. Ao passar a mão sobre a superfície empoeirada, ela percebeu que o vidro não refletia a realidade de forma exata. Pequenas distorções surgiam nos cantos, como sombras que se moviam independentemente, sempre fora do seu campo de visão direto, criando a sensação de que algo a observava por trás do vidro. A luz da janela, filtrada por cortinas amareladas pelo tempo, refletia de maneira irregular, formando manchas e brilhos que pareciam ondular e se prolongar, ampliando a sensação de estranheza. Movida pela curiosidade, Mariana chamou seu amigo Rafael, conhecido por sua coragem e interesse por mistérios. Ao se aproximarem juntos do espelho, uma sensação desconfortável percorreu a espinha de ambos, como se o ar ao redor tivesse se tornado mais denso e frio. Cada gesto parecia mais lento, cada som mais alto, o rende das prateleiras, o leve farfalhar de uma cortina distante, o estalo do piso de madeira. O depósito parecia se expandir e encolher ao mesmo tempo, como se o espaço estivesse sendo manipulado, tornando a percepção da realidade instável e desconfortável. Mariana notou algo ainda mais perturbador. Seu reflexo demorava uma fração de segundo a seguir seus movimentos, e havia sutis diferenças nos gestos, como se a imagem tivesse vontade própria. Rafael, observando seu próprio reflexo, sentiu a mesma sensação, como se alguém invisível estivesse espreitando, pronto para se revelar. Um arrepio persistente percorreu o corpo de ambos, e o silêncio do depósito tornou-se opressor, amplificando a sensação de perigo iminente. O espelho não parecia ser apenas um objeto antigo. Havia algo dentro dele, algo que existia entre o mundo real e o reflexo, capaz de perceber, analisar e talvez se alimentar do medo de quem se aproximasse. Cada detalhe da moldura, cada distorção no vidro, cada sombra que se movia de forma independente aumentava a tensão no ar. Mariana e Rafael permaneceram diante do espelho, conscientes de que aquele encontro não seria passageiro e que algo no depósito mudaria para sempre após aquela descoberta. No dia seguinte, Mariana começou a perceber mudanças sutis, mas inquietantes, em seu reflexo. Pequenas distorções surgiam em seu rosto. O contorno dos olhos parecia ligeiramente deslocado. A boca se movia fora de sincronia com seus lábios, e sombras sutis pareciam rastejar sobre a pele refletida, como se tivessem vida própria. Rafael também sentiu algo estranho. Quando olhava para o espelho, era como se houvesse alguém atrás dele, uma presença silenciosa e observadora,
quase imperceptível, mas que o deixava constantemente tenso. O depósito, que antes parecia um espaço comum, começou a se transformar em um labirinto ilusório. As sombras das paredes se esticavam e se contorciam, criando corredores e portas que não existiam no ambiente real. Cada vez que Mariana sentia medo, o reflexo se tornava mais intenso, projetando figuras indistintas que imitavam lembranças e traumas antigos, provocando uma sensação de claustrofobia e paranoia que aumentava a cada segundo. O efeito do espelho era mais que visual, era físico e emocional. O ar parecia mais frio e denso, tornando a respiração lenta e pesada. Cada passo que davam reverberava pelo depósito, ampliando a sensação de espaço distorcido. Os objetos próximos tremiam levemente quando os dois se aproximavam do vidro, como se o espelho reagisse à presença deles e absorvesse suas emoções. Mariana percebeu que o reflexo não apenas mostrava sua aparência, mas projetava seus medos mais íntimos. Ao ver seu próprio rosto se distorcer de maneiras impossíveis, uma sensação de impotência dominou. Rafael, tentando racionalizar, sentiu a pressão aumentar. Parecia que cada sombra, cada movimento do espelho antecipava seus pensamentos e emoções, tornando impossível distinguir o real do imaginário. O silêncio do depósito tornava-se cada vez mais opressivo. A luz oscilava levemente, lançando tons irregulares sobre a superfície do espelho, e cada detalhe de sua moldura ornamentada parecia se animar, como se estivesse respirando junto com os medos de Mariana e Rafael. Eles começaram a compreender que o espelho não era apenas um objeto antigo, mas uma porta para algo que existia entre o reflexo e a realidade, algo que se alimentava do medo e da ansiedade, manipulando o espaço e a percepção de quem ousasse encará-lo. A cada instante, a sensação de que algo os observava por trás do vidro tornava-se mais intensa. Cada reflexo, cada sombra, cada gesto que não correspondia à realidade aumentava a tensão, deixando claro que a verdadeira ameaça não era física, mas psicológica, infiltrando-se silenciosa e inexoravelmente nas mentes de quem se aproximasse do espelho. Mariana e Rafael sentiam que, ao continuarem ali, estariam mergulhando cada vez mais fundo em um mundo onde o medo se tornava realidade tangível, e escapar seria cada vez mais difícil. Naquela noite, Mariana e Rafael retornaram ao depósito, determinados a confrontar o espelho. O ambiente estava mergulhado em uma penumbra densa, com o ar pesado, úmido e frio, como se o próprio espaço tivesse se tornado consciente. Cada passo ecoava no chão de madeira antiga, reverberando de maneira desproporcional, e a sensação de serem observados se tornava quase insuportável. Ao se aproximarem do espelho, perceberam que algo estava emergindo do vidro. Primeiro, uma leve ondulação na superfície chamou sua atenção, seguida por uma silhueta humana, parcialmente translúcida, com braços alongados que se curvavam de maneira impossível. Os olhos da figura refletiam todas as inseguranças, memórias reprimidas e medos mais íntimos de Mariana e Rafael, tornando cada respiração pesada e cada batida de coração dolorosamente consciente. A presença não emitia som algum, mas sua influência era palpável e sufocante. O espaço ao redor do espelho começou a dobrar-se, distorcendo o depósito. O chão parecia irregular, as paredes se alongavam e os cantos mergulhavam em trevas que engoliam qualquer tentativa de fuga visual. Cada gesto da entidade manipulava a percepção dos dois, fazendo corredores e prateleiras parecerem se mover, aproximando-os lentamente do vidro, como se o espelho tentasse puxá-los para dentro de si. O ar tornou-se gelado e pesado, dificultando a respiração. O coração de Mariana disparava a cada instante em que via sua própria imagem distorcida refletida no vidro. A sombra de seus medos se materializava e se aproximava, assumindo formas cada vez mais concretas. Rafael sentiu seus músculos travarem, como se cada tentativa de recuo fosse bloqueada por uma força invisível. O depósito, antes um espaço conhecido, transformou-se em um labirinto vivo, moldado pelas emoções que a entidade absorvia e amplificava. Eles começaram a perceber que o espelho não era apenas um objeto antigo, mas uma porta entre a realidade e algo que existia no limiar do reflexo, uma força que se alimentava de medo. Cada pensamento sombrio, cada lembrança de trauma, fortalecia a figura, tornando-a mais sólida, mais próxima de atravessar o vidro. As sombras ao redor dançavam de forma independente, assumindo formas que lembravam familiares, colegas, ou figuras que os haviam marcado no passado, mas sempre distorcidas, sempre ameaçadoras. Mariana sentiu um peso invisível pressionando seu peito,
enquanto Rafael notava suas mãos trêmulas, a mente lutando para discernir o real do reflexo. Cada segundo parecia se estender infinitamente, como se o tempo tivesse sido corrompido pelo espelho. A presença os estudava, antecipava cada hesitação, e o medo de que não haveria escapatória começava a se infiltrar em suas mentes. Eles compreenderam que não poderiam simplesmente recuar, mas também não podiam fugir. A entidade dominava o espaço psicológico ao redor deles, manipulando percepções, distorcendo a realidade, tornando cada sombra, cada reflexo, um possível perigo. Estavam presos em um pesadelo vívido, e o confronto com a presença do espelho se tornava inevitável, prolongando o terror em cada instante, consumindo sua coragem e testando sua determinação. Mariana e Rafael tentaram se afastar do espelho, mas cada passo parecia levá-los para mais perto da entidade. O depósito, que antes parecia um espaço limitado e conhecido, agora se transformava em um labirinto vivo. As sombras se estendiam pelo chão, as prateleiras pareciam se mover, formando corredores que não existiam no espaço real, e as portas surgiam onde antes não havia nada. Cada movimento deles era seguido de uma sensação de opressão, como se o próprio ar tentasse impedir sua fuga. Mariana sentiu o vidro do espelho pulsar, como se estivesse respirando. O reflexo da entidade se alongava e se aproximava, imitando seus movimentos de forma distorcida. Cada gesto seu, cada hesitação, aumentava a tensão, tornando impossível distinguir realidade de ilusão. Rafael sentiu uma pressão invisível nos ombros, como se mãos invisíveis tentassem puxá-lo para dentro do vidro. O frio tornou-se quase físico, penetrando nos ossos e tornando o ar irrespirável. Eles perceberam que o espelho não se limitava a refletir imagens, ele manipulava a percepção deles, projetando corredores intermináveis e portas ilusórias, criando uma sensação de impotência e desorientação. O depósito parecia infinito, e a presença no vidro se movia sem limite, atravessando as barreiras físicas que deveriam conter a realidade. Cada sombra projetada, cada distorção, aumentava o pavor e alimentava a sensação de que não haveria escapatória. Mariana tentou correr para a saída, mas os objetos do depósito pareciam se rearranjar, bloqueando o caminho. Rafael percebeu que cada passo era monitorado, cada decisão antecipada pela entidade. Era como se o espelho tivesse consciência própria, adaptando-se aos medos e inseguranças deles, usando-os contra eles para prolongar o terror. O desespero cresceu quando Mariana sentiu como se estivesse sendo puxada pelo vidro, uma força invisível tentando arrastá-la para dentro da superfície refletida. Rafael lutava para permanecer firme, segurando a mão da amiga, compartilhando coragem mesmo enquanto sentiam a mente ser testada a cada instante. Cada respiração era um esforço consciente, cada batida do coração parecia ecoar amplificada entre as estantes distorcidas. Por um momento, a sensação de claustrofobia tornou-se insuportável. O depósito parecia engolir qualquer esperança de fuga, mas a determinação deles começou a criar pequenas fissuras na influência da entidade. Cada gesto de coragem, cada resistência à manipulação do espelho, enfraquecia ligeiramente a presença. Eles começaram a perceber que a fuga não seria apenas física, mas uma batalha contra a percepção e o medo que o espelho projetava. O tempo parecia se arrastar, cada segundo prolongado em uma eternidade de tensão. Mariana e Rafael precisavam encontrar uma forma de superar a ilusão e retomar controle do ambiente, conscientes de que a presença ainda estava ali, implacável, alimentando-se de cada gota de medo, mas ainda vulnerável à sua determinação. O confronto final com o espelho estava prestes a começar, e cada movimento era decisivo. Mariana e Rafael reuniram todas as suas forças. Conscientes de que não poderiam lutar contra a entidade fisicamente, decidiram enfrentar o medo que o espelho projetava. Cada passo em direção ao vidro parecia dobrar o espaço ao redor deles. As sombras se agitavam, formando figuras distorcidas que imitavam lembranças dolorosas e traumas esquecidos, mas desta vez eles não desviaram o olhar. Com determinação, Mariana segurou a borda do espelho e começou a girá-lo lentamente contra a parede. O vidro estremeceu sob suas mãos, e a silhueta translúcida recuou, emitindo uma presença opressiva que parecia gritar na mente deles, embora nenhum som fosse ouvido. Rafael ajudou a empurrar, sentindo a força invisível tentar arrastá-los para dentro do reflexo. A pressão no ar aumentava, tornando cada respiração dolorosa, mas a combinação de coragem e cooperação enfraqueceu a influência da entidade. À medida que o espelho era deslocado, o depósito começou a retomar sua forma real.
As sombras se dissolviam lentamente, os corredores ilusórios desapareciam e o chão irregular se estabilizava. A presença no vidro recuava, tornando-se cada vez mais difusa, até que finalmente parecia perder toda a consistência, como se não pudesse atravessar o obstáculo físico. Apesar de estarem fisicamente a salvo, Mariana e Rafael ainda sentiam o ar carregado de tensão. Pequenas distorções nas sombras, detalhes do espelho que pareciam pulsar levemente, lembravam que a entidade não havia partido completamente. O espelho permanecia no depósito, aparentemente inerte, mas com um poder silencioso e ameaçador, pronto para explorar o medo de qualquer um que ousasse encará-lo novamente. Mariana e Rafael compreenderam que o perigo não terminava ali. O espelho não era apenas um objeto antigo, mas uma porta para algo que existia além do reflexo, um ponto de conexão com medos profundos e inexplorados. Cada vez que se aproximassem, a entidade poderia reagir, adaptando-se, crescendo e manipulando a percepção daqueles que ousassem olhar para dentro de si mesmos. Eles saíram do depósito com a sensação de que haviam sobrevivido por pouco, cada sombra na sala e cada reflexo no vidro lembrando-os do que enfrentaram. Sabiam que, enquanto o espelho existisse, o medo permaneceria ali, invisível, esperando o próximo olhar curioso, pronto para transformar a percepção em terror e os reflexos em pesadelos vivos.